E aí galera, tudo bem? Na paz? A gente vai continuar o tema Gênesis. Deus tem falado coisa arada até aqui e tenho certeza que vai continuar a falar a partir daqui. Até aqui nós vimos sobre imagem, sopro, Deus formando o homem de maneira completa e total, o homem original, o homem que nós devemos ser. Não é um homem apenas que carrega a imagem de Deus, mas também carrega a essência de Deus, e assim está pronto, como nós vimos na semana passada, para multiplicar e encher a terra. Mas a partir disso nós temos um grande problema. Qual que é o problema? A terra está cheia, porque Deus deu essa voz de comando, essa voz de propósito ao homem: sejam férteis, multipliquem, encham a terra. E se nós obedecêssemos essa ordem de maneira concreta, a terra estaria cheia. E parece que essa é uma das coisas que Adão e Eva não deixaram de obedecer. Eles encheram a terra. Hoje são cerca de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelos continentes da terra, pessoas localizadas em cada metro quadrado desse planeta. Gente que vive nos mais secretos vilarejos, nas mais altas montanhas, pessoas de todo canto, de todas as culturas, línguas, espalhadas pela terra. E o problema é qual? Ok, enchemos a terra, mas a pergunta que fica é: quem vai governar a terra? Quem vai liderar essa terra? Quem vai exercer domínio sobre ela? Porque aparentemente, não só aparentemente, teologicamente falando, a vontade de Deus era que essa liderança, esse domínio fosse derramado sobre os habitantes dessa terra, e eles mesmos fossem os responsáveis por aquilo que haveria nela, por cada ser humano que passaria a existir, por cada animal, por cada vegetal, por cada árvore, por cada espaço geográfico. A vontade de Deus, declaradamente na Bíblia, é que o homem o representasse nesse domínio e nesse governo. E aí então que nós chegamos na segunda parte do propósito. Se falando de criação, Deus cria o homem completo, carregando imagem, carregando semelhança de Deus, carregando o sopro dele. Mas se tratando de propósito, nós temos que dividir isso também em duas partes. A primeira parte: Deus chamou o homem, deu um mandato ao homem, comissionou ao homem que ele se multiplicasse e enchesse a terra, fizesse discípulos de todas as nações. Mas a segunda parte desse propósito fica escrachado, declarado, claro, em Gênesis 1:28, quando Deus, depois de dizer ao homem que ele deveria encher a terra, ele diz para o homem subjugar a terra, dominar ela. Esse homem então que foi construído, esse homem que foi arquitetado, pensado por Deus, ele então teria condições de subjugar, de dominar a terra. E essas palavras subjugar e dominar é uma palavra muito pesada no original hebraico. No original hebraico, subjugar significa kabaz. E essa palavra kabaz significa literalmente pisar em. Então o que Deus estava dizendo ao homem era que ele deveria pisar, exercer domínio. Mas não para por aí. A palavra dominar é uma palavra hebraica chamada hadá, que significa esmagar com os pés. E aí nós vemos na Bíblia, em Salmos e vários outros livros, acerca do domínio e do controle de Deus, dizendo que a terra está sob o estrado dos seus pés. Ou seja, a terra e tudo que há não tem poder, não tem condições de combater contra a soberania de Deus. E essa soberania, esse domínio, essa liderança foi repassada a cada um que carregava a imagem, o sopro de Deus. O homem caiu, o pecado entrou na humanidade, você conhece bem essa história. E Deus então começa essa nova Gênesis a partir do Novo Testamento. Essa nova aliança, essa nova era, esse novo tempo. E nesse novo tempo, Deus vai encaixando as peças novamente no seu devido lugar,
e vai dando novamente condições para que o homem encontre imagem, receba o sopro, que o homem multiplique-se e que exerça domínio. Porque no final das contas, o propósito de Deus é que todos aqueles filhos dele, todos aqueles discípulos dele, subjugassem, dominassem, reinassem junto com ele no governo de toda a terra. Quer ver? Deixa eu ler um texto para vocês que está em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Abre aí na tua Bíblia para acompanhar. Romanos 5, 17. Presta atenção nesse texto. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva, da justiça. Presta atenção nessa palavra. Ainda mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e da dádiva, da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Cara, isso é fantástico. O que a palavra está dizendo é que por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um homem entrou o desgoverno, por meio de um homem entrou a insensatez, por causa de um homem entrou todo o pensamento anárquico, todo o pensamento contrário à autoridade de Deus. Mas agora, por causa da imensa graça divina, por meio também de um só homem, Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, entrou essa graça que não nos faz apenas participantes de uma igreja local, que não nos faz apenas participantes de um clube religioso, mas que de uma maneira profunda e incrível nos chama para reinar com Jesus. Eu não sei se você está entendendo o poder e a profundidade dessa afirmação. Por meio de Jesus, eu e você fomos chamados para reinar com Ele. Você foi chamado para reinar junto com Jesus. Você foi chamado para governar junto com Jesus. Você foi chamado para exercer domínio, para subjugar junto com Jesus. Isso não faz apenas parte de uma ambição que a igreja deve ter, mas acima de tudo faz parte de um propósito que Deus designou aos seus filhos. O propósito de multiplicar e o propósito de liderar, de dominar, de influenciar, de estar à frente, não em uma postura e numa mentalidade depravada, autoritária, mas uma postura e numa atitude que carrega a santidade de Deus e a revelação e o discernimento do Espírito Santo, para que nós pudéssemos guiar o povo de Deus, e não só o povo de Deus, a humanidade inteira nos caminhos de Deus. E é interessante nós olharmos para isso, porque fica subentendido os pré-requisitos de um líder, os pré-requisitos de alguém que Deus confia autoridade. E esses pré-requisitos são aquilo que veio atrás, que nós conversamos anteriormente. É um pré-requisito para Deus, para Adão e Eva liderar, ter a imagem de Deus. E o que me preocupa é pensar que existem muitos líderes espalhados pelo mundo inteiro, dentro da igreja e fora dela, que não tem nenhum compromisso com a moralidade divina, não tem nenhum compromisso com as verdades de Deus, não tem nenhum compromisso com a santidade de Deus. E para Deus, pré-requisito para que Adão e Eva exercessem domínio, liderassem, é que eles tivessem imagem, que eles tivessem sopro,
Que eles fossem pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com sabedoria, pessoas que não são guiadas por suas emoções, mas são guiadas pela voz de Deus que ecoa no interior de todo aquele que recebe o Espírito Santo. Pessoas que se multiplicassem, então estariam prontas para exercer domínio. O que nós afirmamos até aqui é que sim, Deus quer que você exerça domínio, Deus quer que você reine, Deus quer que você lidere, Deus não quer que você seja apenas um sobrevivente medíocre, miserável na sua vida. Mas para que isso ocorra, outras coisas precisam acontecer antes em você. Nós aqui dentro da Onda estamos fazendo muito mais do que ensinar apenas alguns bons comportamentos. Nós aqui dentro da Onda estamos de alguma forma inspirando, ensinando, exortando, corrigindo, encorajando, para que eu e você nos conectemos ao propósito de Deus, que sem sombra de dúvidas extrapola essas quatro paredes, que sem sombra de dúvidas extrapola todo o ambiente institucional da igreja, que vai para muito além. Quando Deus diz que a vontade dele era que o homem dominasse, subjugasse, o que ele está dizendo era que a vontade dele, que na sua faculdade, no seu trabalho, você exercesse influência, que você governasse, que você dominasse. Mas é triste e catastrófico para o cenário cristão observar o quão mal representados nós somos, em todos os ambientes. Aonde estão os professores comprometidos com a imagem, com o sopro de Deus? Aonde estão os reitores? Aonde estão os gerentes? Aonde estão os empresários, os políticos? Comprometidos em liderar a partir do padrão de Deus e não a partir do padrão de um mundo depravado e caído. Quando nós olhamos para a história e observamos o mover de Deus acontecendo, nós paramos para analisar e perceber que pessoas, homens e mulheres ousados, confiantes no propósito de Deus, assumiram a frente, assumiram o propósito. E hoje é o dia de você olhar para tudo isso e perceber que você não é uma vítima, que Deus não te chamou para ser um figurante da terra. Você não é uma árvore, você não é uma planta, você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, para representar a autoridade, o domínio, a influência, a liderança dele, aonde você estiver. Para que você então subjugasse, subgovernasse, subdominasse, subliderasse, de acordo com os desígnios e propósitos de Deus. Sabe, há 9 anos atrás, quando de alguma forma eu fui impelido e coagido, se não melhor falando, a assumir uma liderança dentro da igreja, essa coação divina estava me empurrando para uma postura que eu deveria assumir. Uma postura de não ser mais uma pessoa sobrevivente na terra, que vai semana após semana em um culto, que vai semana após semana em um grupo pequeno, que vai semana após semana nos compromissos religiosos, mas que simplesmente não assume a autoridade que Deus nos confiou. E aí nós temos visto repetidas vezes pais negligentes, pais ausentes, mães negligentes, mães ausentes, cristãos calados, coagidos. Nas universidades, pessoas que não têm postura para combater o bom combate, professar aquilo que crê e de alguma forma se posicionar em relação à depravação que existe nos nossos dias. Nós vemos, infelizmente, por vezes mais postura das trevas do que da luz. E essa, além de um motivo de vergonha para nós, é um motivo de chamada de atenção. Aonde estão os filhos de Deus?
Aonde estão os 4 bilhões de cristãos professos espalhados pelo mundo? O que eles estão fazendo da existência deles? Eu tenho uma dica. Eu acho que muitos deles estão tão preocupados em ficarem ricos, que se esqueceram que Deus os chamou para influenciar, para liderar. Eu acho que alguns deles estão tão preocupados em terem conforto, que se esqueceram que Deus os chamou para se posicionarem, para liderarem. Eu acho que muitos desses estão preocupados em fazer uma boa vizinhança no seu trabalho, na sua faculdade, e se esqueceram de que Deus os chamou para dominar, para liderar, para exercer influência. E eu estou aqui para lembrar vocês disso. Eu estou aqui para lembrar que vocês não são parasitas que vão passar algum tempo na terra e logo depois, quando a terra foi dissipada, a nossa vida terminará. Não. Eu e você fomos chamados, resgatados por Jesus, recuperados por Ele, restaurados por Ele, para que fizéssemos um jogo diferente, para que de alguma forma exercêssemos influência, e essa tal influência mudasse o quadro cultural, social que nós vivemos. Olha para os Estados Unidos e você vai ver, no período da história dele, gente comprometida com a palavra de Deus, se posicionando por um país diferente. Olhe para a Europa, principais países como Inglaterra, Reino Unido, França e tantos outros, cristãos se posicionando por ter e querer ter um país diferente. Gente que não estava presa dentro de 4 paredes de uma igreja e achando que a vida dela se resumiria a isso. Mas gente entendendo que tudo aquilo que eles vivem dentro da igreja, instituição, deveria ser levada para o mundo e produzir nesse mundo transformação, porque além e acima de uma ambição, isso é um chamado, isso é um propósito. Você foi chamado para dominar, para governar. Você foi chamado para representar a autoridade de Deus na sua casa, na igreja, no seu trabalho, nos seus estudos, na nossa nação. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus para exercer domínio e liderança que Ele te confiou. E é extravagante o estrago causado pelo pecado. O estrago causado pelo pecado, além de tudo, produziu no homem uma falta de domínio. Eu não sei se você percebe isso, mas sabe, Eva olha para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela diz, e ela pensa que parecia ser bom ao paladar, parecia ser bom e atraente aos olhos, e ela olha por aquilo, se apaixona por aquilo, não consegue dominar os seus impulsos, e come daquela maldita árvore. O homem, quando a sua mulher chega para dar a ele então aquele fruto, ele, ao invés de se posicionar, exercer domínio próprio, ele olha para a mulher oferecendo aquele fruto e ele diz: racha em 2. E os 2 comem. Dessa maneira nós vemos uma falta de domínio próprio, destruidora, mas não acaba por aí. Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, geram 2 filhos, como Deus havia mandado, Caim e Abel. E cara, os primeiros filhos da humanidade cometeram homicídio. Isso não é desastroso? Os primeiros filhos da humanidade não tinham domínio nem da sua ira, da sua raiva. Um brigou com o outro e ficou esquentado com o outro porque um tinha recebido de Deus a aprovação da sua oferta, o outro não. E ele se irou, encheu-se de ira no coração e foi lá e matou seu irmão. Sabe, o homem perdeu completamente o domínio.
o domínio de todas as coisas. E por fim, você vai olhando a humanidade entrando nesse descontrole. A humanidade, o mundo, o planeta Terra está simplesmente desgovernado, não tem quem lidere. O Brasil está desgovernado. O mundo está desgovernado. O homem, depois de séculos de estudos, ainda não consegue nem dominar e controlar os seus próprios impulsos. Alguns encontraram algumas curas de algumas doenças, mas não consegue dominar nem sua própria língua. O homem perdeu completamente o domínio dos olhos. Sabe quantos aqui não conseguem dominar suas cobiças, suas vaidades, os seus impulsos, através dos olhos? O homem perdeu o domínio da sua língua. Quanta fofoca, quanta palavra proferida, ofensiva, agressiva, baixa, suja. O homem perdeu o domínio dos seus pensamentos. Sabe, volta e meia eu converso com algumas pessoas que estão poluídas por pensamentos destrutivos de toda espécie. Sabe, gente pessimista. Gente que não consegue se enxergar como Deus as enxerga. Porque simplesmente foram contaminadas por pensamentos e não conseguem controlar seus pensamentos. Eu vejo, volta e meia, pessoas sem domínio nenhum nas suas emoções. Quantas meninas eu já vi querendo se matar porque o namorado deixou. Quantos caras eu já vi abandonando Jesus porque o namoro terminou. Sabe, pessoas que não têm nenhum domínio sobre as suas emoções. E talvez você esteja olhando para isso e falando: eu sou esse cara, eu sou essa mina. Agora deixa eu dizer algo para você, para que você não esqueça. Deus, através de Cristo, devolveu domínio a você. Devolveu domínio a mim. Para que você não ache que eu estou sendo um herege, a Bíblia fala em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você recebeu o sopro de Deus, junto com Ele, você recebeu domínio próprio. Em outras palavras, o que eu estou falando é que Deus te deu a autoridade de governar o seu próprio corpo. Você não é mais um escravo dos seus desejos. Você não precisa ser mais um escravo dos seus pensamentos. Você não precisa ser mais um escravo das suas emoções. Você não precisa ser mais um escravo da sua língua. Hoje, em Cristo, você pode dominar. Você pode governar, você pode se autogovernar. E olhando para a Bíblia, se você não consegue dominar nem o seu próprio corpo, você não está preparado para dominar absolutamente ninguém. Se você não consegue dominar e se disciplinar nem com a sua própria vida, você não está preparado e apto para exercer liderança. Você não está preparado e apto para influenciar. E isso eu não estou falando para te rebaixar, mas eu estou falando para que você observe isso e assuma uma postura definitiva da tua vida de não mais ser escravo daquilo que você já não serve mais. Cristo te libertou desses algozes, desses senhores do engenho. Cristo te libertou completamente disso. Você não precisa mais ser vítima dos seus pensamentos. Assuma isso diante de Deus definitivamente.
Você não precisa mais ser escravo de absolutamente nada, a não ser de Cristo. Porque Ele te devolveu o domínio próprio. Se você entregou sua vida a Cristo, recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu o domínio próprio. Não negue isso, não minta isso. Não jogue fora esse dom. Não jogue fora esse presente. Deus te confiou, Deus te deu. Você tem domínio próprio dado por Deus. Quero contar brevemente a história de um homem bíblico famoso demais, conhecido por muita gente, chamado José, o grande famoso das novelas. José, ele era um filho menor da casa de seu pai, e ele então recebe uma ordem do seu pai, de levar comida até seus irmãos. Seus irmãos estavam completamente enciumados, invejados, porque José, ele tinha tido um sonho um tanto quanto não confortável para um irmão mais velho. José tinha sonhado que seus irmãos estavam se dobrando, se curvando a ele, em submissão. E José acreditou naquele sonho, falou para os irmãos, falou para o pai, fez a pior besteira que ele podia fazer na vida. Ou, melhor, o melhor acerto. Ele então foi lá levar comida aos seus irmãos olharam para ele e falaram: agora é a nossa vez, vamos matar esse moleque. Aí um irmão teve uma brilhante ideia: mas se a gente matar, o sangue dele vai cair sobre as nossas cabeças, então vamos vender ele como escravo para o Egito. Então José é vendido e ele vai como escravo até a terra do Egito. Lá no Egito um senhor compra ele, Potifar. José começa a servir Potifar, e ele era um escravo, não se esqueça disso. Mas ele começa a servir aquele senhor de uma maneira exemplar. Porque no final das contas, só está pronto para dominar quem sabe ser dominado. E ele começa a servir aquele senhor de uma maneira exemplar, de uma maneira brilhante. Ele é destacado na casa de Potifar. O problema é que a mulher de Potifar era perigosa, periguetona. E a mulher de Potifar começa a dar em cima de José. E cara, a história conta, e a mulher de Potifar, aparentemente, biblicamente falando, ela era encarnada, se é que você me entende. E aquela mulher, de repente, se apaixona por José e começa a dar em cima dele. E eu fico pensando que muitos aqui, no primeiro migué que ela desse, iriam cair. Mas José foge, se esquiva. Por quê? Porque ele tinha domínio próprio. Aquela mulher chega ao ponto de tentar tirar a vestimenta de José. E ela chega para José se insinuando com seu rebolado. E aí ela chega se esquentando para ele. José sai na corrida, a mulher agarra as vestes dele e ele sai de cueca correndo pelo palácio de Potifar. Porque ele tinha domínio próprio. Potifar fica furioso, porque a mulher dele diz que José que deu em cima dela. José vai para a cadeia. E ele não fica na cadeia lá, murmurando, reclamando, porque ele tinha domínio próprio. Pelo contrário, ele começa a trabalhar dentro da cadeia e recebe a honra do carcereiro. Já imaginou, velho? Você está no presídio, o carcereiro admirar você? Esse era José. Ao ponto de que o rei uma vez tem um sonho e o carcereiro amigo dele fala: José vai saber responder. José responde o sonho de Faraó. Então é levado até o governo do Egito. Faraó nomeia governador do Egito. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos claramente um homem como você, como eu, que foi chamado por Deus para dominar e que levou a sério isso. Talvez diferente de você. Levou a sério esse sonho. Levou a sério esse chamado. E sabe, esse chamado
Esse sonho que Deus repassou a ele foi levado tão a sério que ele se tornou exemplar em absolutamente tudo o que ele fazia. Porque ele era alguém que tinha domínio próprio. Que Deus te chamou para liderar, para exercer domínio, eu não tenho dúvidas. Mas antes de exercer domínio na vida dos outros, você precisa exercer domínio em você mesmo. Você precisa dominar seus pensamentos. Você precisa dominar o seu coração. Você precisa dominar suas atitudes, dominar sua língua. Sabe, se você não conseguir se controlar, se você não conseguir conter o seu próprio corpo, é impossível que você seja usado de maneira digna para dominar a terra, como Deus sonhou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 9, 27, o seguinte, ele fala o seguinte: eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que uma vez sendo pregado o evangelho da graça, eu não seja reprovado naquilo que preguei. Você entendeu o que o apóstolo Paulo falou? Eu esmurro o meu próprio corpo. Sabe, eu levo a sério o domínio próprio. Eu não permito que o meu corpo faça outra coisa que a minha mente não quer que ele faça. Eu não permito que meu coração seja dominado por sentimentos que a minha consciência diz que eu não devo ter. Eu não permito que na minha mente fique aqui pensamentos destrutivos, diabólicos, que a minha consciência espiritual me diz que eu não devo ter. Eu não permito. E sabe qual é o problema? O problema é que muitos de vocês permitem. Simplesmente permitem. Quanta gente é dominado por pensamentos como, por exemplo, o meu apacentador não gosta de mim. Meu apacentador não sei o que, não sei o que lá. A igreja, isso, aquilo, outro. Meu marido, minha esposa, isso, aquilo quer trair, está traindo. Gente dominada por pensamentos destrutivos, diabólicos. E não estão percebendo isso. Dominados por emoções destrutivas, diabólicas, e não se percebe. Sabe, hoje, Jesus me chamou aqui para te dizer uma coisa: assuma o controle da sua vida, assuma o controle do seu corpo, assuma o controle dos seus pensamentos, assuma o controle do seu coração. Não permita que o seu corpo, o seu coração seja desgovernado. Não permita isso. Sabe por quê? Porque esse desgoverno, essa anarquia, ela simplesmente é o ambiente aonde Satanás governa. Esse desgoverno tem nome. E esse desgoverno se chama governo de Satanás. Assuma o controle da sua vida. Não permita que seu corpo seja escravo de vícios. Não permita que a sua mente seja escrava de vícios. Assuma o controle da sua vida, porque em Cristo nós recebemos domínio. E a pergunta que eu estou fazendo para vocês nessa noite é simplesmente essa: quem vai ir? Quem irá por nós? Quem vai dominar? Quem vai governar? Reclamar de políticos é fácil. Reclamar da educação todo mundo faz. Vai na tua timeline e enche na tua timeline de reclamações. Reclamar da igreja é muito fácil. Reclamar de líderes todo mundo faz. A pergunta que eu estou fazendo é: quem vai fazer diferente?
Quem vai bater no peito e dizer, eu tenho domínio próprio, então eu posso exercer domínio? O problema é que a nossa geração é mimada demais, fraca demais, frágil demais. Uma geração que é abatida por uma gripe. Uma geração que é abatida por ressentimento. Casamentos que são destruídos por mágoas. Fruto de uma escassez desastrosa de domínio próprio. Domine a sua vida. Porque o chamado de Deus é que você domine a terra. Que você governe a terra. Que você governe, lidere e influencie as pessoas espalhadas por todo canto. Isso não é apenas uma ambição. Isso é o propósito de Deus para mim e para você. Ele nos chamou para multiplicarmos, enchermos a terra, subjugarmos ela e dominarmos. Aceite esse chamado de Deus e comece mudando a sua vida. Deus abençoe, tamo junto.